Olá! No vídeo dessa semana a gente vai conversar sobre um assunto, mas é um assunto que a gente tem vergonha de sentir, às vezes a gente não admite que sente, a gente sente culpa de sentir e às vezes a gente não sabe que sente. Olha que complexo. Eu estou falando da inveja. Sim, nós precisamos conversar sobre a inveja, porque ela está presente na nossa vida, ainda que a gente não perceba com tanta clareza, ou ainda que a gente muitas vezes não consiga dar este nome a esta dor. Para conversar sobre isso, eu convidei a psicóloga e psicanalista Patrícia Gibsten Jacobson. Olá, Patrícia, muito obrigada por estar de novo conosco aqui no canal. Oi, tudo bem? Um prazer muito grande de novo estar aqui. Já estou freguesa, né? Que bom, que ótimo. Patrícia, é sempre muito delicado falar sobre a inveja, porque é um sentimento que de fato a gente sempre diz: inveja? Eu não sinto, eu não sou invejosa. E quando eu me percebi invejosa e eu pude admitir isso que eu estou sentindo se chama inveja e o que eu faço com isso, eu tive uma grande transformação na minha vida. Por isso, o primeiro capítulo do meu livro novo é sobre a inveja e eu queria que você contasse pra gente. Primeira coisa, por que a gente tem tanta vergonha de falar da inveja e de admitir que sente? Me parece que é uma questão da educação e também da religião, né? Eu acho que a gente foi sendo condicionado culturalmente que sentir inveja é desprezível. O que, para mim, como psicólogo e psicanalista, não faz o mínimo sentido. Porque falar de inveja é falar de algo que é humano e a inveja, ela é constitutiva do aparelho psíquico. O que eu quero dizer com essas palavras difíceis é que quando o nosso psiquismo começa a se formar, a inveja está presente desde o comecito, desde lá dos primórdios da nossa constituição psíquica. A inveja está lá. Eu acho que a inveja também tem esse caráter vergonhoso, ou escondido, ou em segredo, porque a inveja está muito ligado ao ódio, né? Eu achei muito interessante você começar os primeiros capítulos do livro falando da inveja, porque eu acho que inveja e transtornos alimentares têm uma raiz comum, que é exatamente o ódio. Se a gente pensar que amor e ódio são pares indissolúveis, é um par indissolúvel, não tem como a gente falar de amor se a gente não falar de ódio. Um pressupõe o outro. Uhum. A gente pensa que a inveja é um ódio dirigido ao outro, porque você quer que ele não tenha aquilo que você não pode ter. Mas, na verdade, a inveja não é, de alguma forma, um ódio voltado a nós mesmas? Exatamente. A inveja é o ódio voltado a nós mesmas. Só que a inveja está aí e a inveja acontece justamente para mascarar a nossa insuficiência. O que eu quero dizer com isso? Quando eu invejo o outro, então eu invejo o emprego que a minha amiga conseguiu e eu não consegui. Por exemplo, eu vou ficar focada nela, né? Que raiva ela conseguiu esse emprego. Olha como ela é melhor, ela é melhor, ela tem isso, ela tem aquilo, ela fez isso, ela faz aquilo. E com isso, eu mascaro a minha própria insuficiência. Quem eu sou, o que eu tenho, o que me falta. E por que eu mascaro? Porque, às vezes, essa insuficiência ou essa inadequação, ela é difícil demais de ser sentida. Então, muitas vezes, a inveja funciona como uma defesa para eu não sentir aquilo, para eu não perceber aquilo. Enquanto eu estou focada no outro, eu estou focada na minha amiga que conseguiu algo que eu não consegui, eu me esqueço de mim, né? Eu não consigo me perceber, eu não posso me perceber, eu estou focada no fora e não estou focada no dentro. A inveja é o ódio contra si mesmo, porém mascarado. A inveja, a Melanie Klein fala, que é uma psicanalista muito estudiosa da inveja, tem um livro muito conhecido dela que se chama inclusive Inveja e Gratidão. Ela fala que a inveja tem um poder de destruição muito grande na nossa vida. O que seria esse poder de destruição, Patrícia? Primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que separar aí o que a gente vai falando da inveja. E eu achei também super interessante, porque no livro você começa falando de uma inveja muito primitiva, né? O
primeiro exemplo que você deu da inveja, você deu um exemplo, eu fiz aqui a minha construção mental, com certeza não vai ser o que está escrito lá, mas de uma cena onde a sua amiguinha tinha panelinhas, né, ou alguma coisa aí que você não tinha. Quando a gente é muito pequeno, o que a gente faz? Se o outro, quando a gente é muito pequeno, ou quando esse psiquismo é mais primitivo, o que a gente faz? Se ela tem e eu não tenho, então eu vou destruir aquilo que ela tem. Então o que você foi lá e fez? Pegou. Eu joguei a panelinha dela banco abaixo. Banco abaixo, né? Quebrei todo o brinquedo. Exatamente. Essa é uma parte da inveja. Né? Que é a inveja destrutiva é quando essa inveja que pressupõe a destruição do outro e de si mesmo, né? Porque quando a gente faz isso já adulto, também pressupõe destruição de partes nossas. E processar isso, poder processar essa inveja, você também diz no livro, né? Quando você fala de uma situação da TV, que você ficou com muita inveja da jornalista que tinha conseguido a vaga que você queria, o cargo que você queria. Mas aí, o que é muito legal que você falou? Eu sei que ela merecia. Eu sei que ela tinha qualidades, que ela poderia estar lá. Né? E isso é muito elaborado, né? Então você conseguiu. A inveja não tinha esse nome para você naquela hora, mas você conseguiu processar aquilo, né, internamente. Porque uma coisa é a gente invejar algo do outro e querer destruir. Outra coisa é a gente invejar algo do outro, conseguir processar, conseguir perceber e não destruir aquilo e poder pensar o que aquilo tem a ver com a gente, né? Então você pensou, o que eu tenho que fazer para conseguir isso? Né? Por que ela conseguiu esse lugar e eu não? Né? Eu não sei se dá para perceber, mas é uma inveja muito mais elaborada, né? Ainda sem o nome. Mas o que é muito legal também que você disse, que quando você recebeu esse nome, que aquilo era inveja, te tranquilizou. Algo colou aí dentro de você, algo enganchou dentro de você, né? E você foi conseguindo paulatinamente perceber o que era aquilo, dar uma forma para aquilo e poder processar, pensar melhor naquilo. Patrícia, a gente vai sentir inveja em várias situações da nossa vida, ainda que a gente não queira, ainda que a gente ache que é condenável ou proibido, é do humano isso, como você já disse que sim, né, que vem desde a infância, mas aí a gente cresce, a gente já entende que a gente não vai prejudicar o outro, você não pode destruir o que é do outro, mas ainda assim, mesmo sabendo de tudo isso, a gente vai sentir e vai sofrer com isso? Vai sempre sentir inveja. Né? Mas a gente, quando a inveja está mais processada, quando a gente tem um pouco mais de intimidade com quem a gente é, com como a gente funciona, por que a gente funciona, como é que é isso, você sabe que você não precisa destruir o que o outro tem para ter aquilo, e que aquilo não diz respeito ao outro, diz respeito a você. Então, quando eu estou invejando algo, é pensar o que isso diz respeito a mim, né? O que eu não tenho, o que eu posso ter. Só que eu acho importante a gente dizer uma coisa. Uma coisa é você falar, bonita a blusa da Dariana, é uma cor muito bonita, eu gostaria de ter, né? E aí você, um dia aparece lá alguma coisa parecida, uma blusa parecida, ou até uma calça parecida, e você fala, parecido com isso que eu queria e eu vou ter. É uma inveja destruidora? Não. Nem de si, você nem se destrói, nem destrói o outro. Outra coisa é uma inveja destruidora, principalmente destruidora de si. Por exemplo, eu gostaria de ter o corpo daquela mulher, só que aquela mulher tem 1,80 m, eu tenho 1,60 m, né? Ela é longilínea, eu não sou, então eu não terei este corpo. Essa é uma inveja destruidora, principalmente destruidora de si, porque o que vai ficar em relevância psiquicamente é aquilo que você não tem, que você não vai conseguir, que você vai fazer força para conseguir. Então a gente tem que pensar também no lugar de que a inveja está. Muitas vezes ela está no lugar de alguma outra coisa que é muito difícil a gente perceber. Ela vai mascarando a nossa insuficiência, a nossa impossibilidade. Eu acho que é isso que é importante da gente tentar diferenciar. Nessas pesquisas que eu fiz para o livro e também analisando o depoimento das pessoas, eu me deparei, Patrícia, que a inveja e a inadequação e a insuficiência, elas também têm muito da gente querer ser a melhor de todas, de uma necessidade de uma sensação de superioridade, de ser superior aos
aos outros. E também é muito doloroso olhar para isso e pensar que a gente acha que vai se sentir segura ou plena, como nós conversamos no outro vídeo, que a gente nunca vai se sentir plena, quando a gente se sentir melhor do que os outros. Me explica um pouco desse nosso funcionamento psíquico, porque a verdade é que não existe essa comparação, quem é melhor ou pior. Viver baseado nessa comparação só vai trazer mais dor pra gente, não seria esse o entendimento? Claro, melhor ou pior sempre terá alguém melhor e sempre terá alguém pior do que eu. Só que aí, quando eu estou baseada no outro, eu me esqueço de mim. Quando a minha referência é externa, eu não consigo me referenciar internamente, né? E saber qual que é o meu lugar. Eu acho que estamos viciadas e fomos condicionadas à excelência. A gente acredita, de alguma maneira, que a gente precisa ser excelente em tudo. Daí, a gente não se dá conta que nunca nada será excelente. Por isso que chama ideal, né? Chama o corpo ideal, por exemplo, porque é o corpo que está na ideia. Não é o corpo possível, não é o corpo da realidade, não é o corpo da suficiência. Então, talvez, um bom mecanismo é a gente estar atrás da suficiência e não da excelência. Daquilo que a gente tem, do que nos falta como construção. Então, eu vou em busca daquilo, e não o que nos falta como destruição. Então, eu vou me destruir, né, para ter aquilo que eu não tenho. Essa semana eu atendi uma paciente que estava agredindo o corpo de forma muito perigosa. E eu disse para ela, mas você pode morrer. E ela disse para mim, mas pelo menos eu vou morrer magra. Vai ser mais fácil de carregar o caixão. E aí eu me dei conta e disse a ela que o que ela me falava não era do peso do corpo, era do peso da existência. O peso da existência é uma questão muito mais complexa e muito mais difícil da gente lidar e da gente se dar conta. Talvez por isso ela tenha mandado para o corpo, né? Estava tão difícil de tolerar o corpo, tão difícil de tolerar aquilo psiquicamente, que aquilo foi para o corpo. Ela escoou para o corpo algo que era uma dor mental, uma dor psíquica, muito difícil de ser pensada, né? E aí, quando eu falei isso para ela, isso fez todo sentido para ela. E a gente pôde conversar sobre isso, né? Sobre esse peso da existência. É muito complexa, né? A teia das nossas dores, de como a gente sofre. Patrícia, uma coisa que eu percebi também, escrevendo o livro, é que a gente tem muita dificuldade de se dar conta que nós temos muitas emoções ambivalentes dentro de nós. Então, assim como a gente não quer admitir que sente inveja, que somos possessivos, ciumentos, egoístas, que temos agressividade, maldade, ódio, raiva, por que a gente tem tanta dificuldade de aceitar essa ambivalência que é ser humano e todos esses sentimentos que a gente não gosta de olhar? Não existe nenhum afeto que não seja ambivalente, né? Tem pares contrários. Então, amor e ódio, por exemplo, a gente falou hoje no começo do vídeo, eles são pares indissolúveis e essa ambivalência, ela vai existir sempre. Uma coisa que eu acho que é legal falar é que quando eu odeio algo, alguém ou a mim mesma, eu não destruo o amor que eu tenho por mim ou pelo outro, né? Eu lembro agora conversando com você, eu me lembrei que quando eu estava grávida, uma amiga minha falou para mim, não se assuste com o que você vai sentir pela sua filha. Nunca se assuste disso, porque ela se assustou com o que ela sentiu e ela ficou muito mal com isso. Ela contava para mim que um dia ela chegou da maternidade com um pequeno neném, olhou para ele, que era o filho dela, e falou, pelo amor de Deus, o que eu fui fazer? Por que eu fui piorar minha vida? Né? Por que eu fui inventar alguma coisa para mim? E ela se assustou muito com esse tipo de pensamento, com o ódio que ela estava dirigindo ao filho. E isso foi muito nocivo para ela. Ela ficou muito tempo tentando esconder isso dela. Então, a gente sente ódio e amor sempre, tanto pela gente quanto para o outro. E não precisamos tentar esconder. Não é vergonhoso, não é mal educado, não é pecado, não é nada disso. Então, quanto mais a gente conseguir admitir que o ódio existe, que o ódio está lá, e que ele vai sempre estar presente, melhor é a gente não achar que esse ódio contamina.
Então, se eu sentir ódio pelo meu filho, quer dizer que eu odeio ele, e o amor fica totalmente negativado, né? O amor não existe. Patrícia, muito obrigada. Eu acho que é um tema tão vasto que a gente poderia ficar horas aqui conversando e jamais esgotaria. Mas acho que foi incrível, e só da gente saber, ufa, sinto isso porque sou humana, porque estou viva, porque é natural, porque todas as pessoas sentem, já dá um alívio na gente e uma possibilidade de suavizar isso, de entender que não somos pessoas más por sentir coisas que todo ser humano sente. Então, mais uma vez, muito obrigada, e fica à vontade para colocar qualquer coisa que você quiser. Eu que agradeço, adorei o nosso papo, uma delícia conversar com você, e espero que as pessoas possam ficar menos culpadas e menos afetadas por sentir ódio, por sentir inveja e por sentir afetos que são considerados inadequados. O que eu queria falar é que nenhum afeto é inadequado, nenhum afeto é aversivo. Nada do que a gente sinta, a gente não pode sentir. Podemos sentir qualquer coisa, tudo, e podemos ter um espaço dentro da gente para poder pensar o que a gente vai sentir. Eu fiquei pensando agora, te ouvindo, que quanto mais a gente se permitir sentir, mais a gente vai elaborar isso e não vai jogar para os outros, e não vai ter atitudes agressivas, não vai falar palavras agressivas. Então, porque a pessoa pode ouvir a gente conversando aqui e dizer, então elas estão dizendo que beleza, eu posso agredir, eu posso magoar, eu posso, e tá tudo bem porque sou humana. Pelo contrário, né, Patrícia, quando a gente entende tudo isso, a gente consegue, de alguma forma, elaborar isso e não agredir, e não falar, e não fazer certas coisas, né? Exatamente. Quanto mais a gente consegue sentir isso e pensar sobre isso e elaborar, a gente não precisa atuar, não precisa fazer isso externamente. E quanto mais a gente consegue pensar sobre isso, mais a gente consegue se responsabilizar, se apropriar da nossa história, né? Ser dona da nossa história e daquilo que a gente sente, e não colocar isso de forma agressiva para o mundo, né? Saber que aquilo tem mais a ver com a gente do que com o outro, com o mundo. Patrícia, mais uma vez, muito obrigada. Fica bem. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Até a semana que vem.